Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para a aula de escola dominical, né? Hoje nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo, através da palavra de Deus, né? Ele é o centro da Bíblia. Então, o próprio Jesus aqui nós vemos aqui no texto, vocês podem estar lendo, tá? Eu vou estar comentando, mas vocês podem estar lendo. Depois que terminar a aula, o vídeo fica disponível no YouTube. Vocês podem dar um pause ali, fazer as anotações, tá bom? Então, assim, a gente vê que toda a página da Bíblia, Jesus, o próprio Jesus, né? Ele se refere ao respeito dele. Nós vemos isso lá em Lucas capítulo 24, verso 27, que ele fala desde Moisés, os profetas, ele começou a expor ele utilizando os textos do Antigo Testamento, que era o texto que eles usavam naquela época. Só tinha o Antigo Testamento, só tinha o cânon, né? A gente aprendeu, né, da aula passada sobre isso, só tinha o cânon do Antigo Testamento, tá? Então, assim, não há como fugir da centralidade de Cristo na Bíblia. Ele é a porta para a salvação. Nós vemos lá em João capítulo 10, verso 7, que ninguém vê ao Pai senão por ele. Também podemos ler em Atos capítulo 4, verso 12. Também em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Somente ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Tá lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Então, somente Cristo, né? Ah, mas eu vejo uma foto, eu oro por aquela foto e aquela foto me faz chegar a Deus. Não, não. Só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo é homem, né? Somente através de Jesus Cristo, tá bom? Ele é o supremo pastor, nós vemos isso no Salmo 23, em João 10 também. Então foi o próprio Jesus que ele diz para nós que nós devemos examinar as escrituras, né? A gente vê o texto aqui que fala que a própria escritura, elas testificavam dele. Então existe uma teologia aqui que é essa aqui, ó. Teologia cristocêntrica. O que é a teologia cristocêntrica? Ela traz a figura central dessa teologia, né, de toda a história da humanidade, está na pessoa de Cristo, né? A gente sabe que Cristo, a gente vê desde lá de Gênesis, Apocalipse, né, Jesus Cristo, né? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, por exemplo, a promessa de Deus que Jesus Cristo ia pisar na cabeça da serpente. Nós vemos também Jesus falando, façamos o homem, né? Ele usa no plural, façamos o homem à nossa imagem. Ali nós vemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele está desde o princípio, ele é todo o centro da Bíblia, aponta para Jesus. Na aula, lembra que naquela aula que a gente teve do Antigo Testamento, que falou dos sacrifícios, né? E a gente até mencionou que aquele sacrifício era para apontar para o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Tá? Então, Jesus, com sua própria vida, deu ao homem a oportunidade de ser salvo da condenação eterna. Então, Jesus, ele nos deu essa oportunidade. Então, Jesus faz parte de todo o conteúdo bíblico. Suas pegadas estão desde a criação até a consumação do Apocalipse, tá? Deixa eu ir passando aqui, vocês podem depois estar lendo todo o texto. Aqui tem uma afirmação, né, que diz assim: Cristo é o tema de toda a Escritura, o Criador de todos os mundos e criaturas, o Consolador de toda a história, o eterno e imutável Jeová. Olha só, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Aqui, agora, a gente vai só estudar um pouquinho aqui Jesus Cristo temporal. Deixa eu baixar aqui, depois a gente volta para cá. Vamos lá, gente. Então, considerando que a humanidade está limitada a um período de tempo, né? Nós sabemos disso, né? Você lembra quando vocês eram crianças? O tempo passou, a gente vai envelhecendo. Então, a gente tem um tempo, né? O dia não volta. Então, cada dia vai passando mais tempo para a gente. Então, cada humanidade ela tem a sua história, é escrita numa época determinada. Porém, quando se trata da pessoa de Cristo, não é possível limitar a sua existência. Olha só, por quê? Porque ele é
Criador de todas as coisas. Cristo está antes de tudo. Ele será eternamente, né? Ele mesmo afirmou o seguinte, ó: antes que Abraão existisse, sou. Eu sou, né? Que quando Moisés ele perguntou para Deus o que ele deveria falar para o povo do Egito, né? Qual que era o nome de Deus? Ele fala assim, ó, fala para eles que eu sou. Então Jesus ali já estava mostrando que ele é o mesmo Deus que falou com Moisés, né? Então João capítulo 8, verso 58 diz, e também ele diz assim, ó, lá em Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, né? O primeiro e o último, o princípio e o fim. Então Cristo ele nunca esteve ou estará preso a um período de tempo, né? Ele é Deus e por isso ele está fora do tempo. Então ele está desde lá de Moisés, Abraão, está lá com os profetas, né? Vamos lá para o Novo Testamento, de Paulo, Pedro, João, está também conosco, né? Com todos nós aqui da Igreja Nazareno Famílias em Cristo Jesus, ele está sempre presente. Não tem o Cristo atemporal, né? Na verdade, né? Eu não sei se eu falei isso no início. É atemporal, não é temporal, é atemporal, tá bom? Os 3 estados de Cristo. O estado é uma posição que alguém guarda, né, conserva, mantém o estado, né? Não vou mostrar aqui meu escritório, não. Brincadeira, tá certinho. Então, por exemplo, aquele que perante um tribunal de justiça resulta culpado, se encontra em um estado de culpa ou de condenação, ao que, no geral, segue uma condição de encarceramento com todos os resultados da vergonha. Então, na teologia, os estados do mediador se consideram geralmente acompanhados de condições resultantes, né? Vamos ver aqui, ó. Primeiro estado. Primeiro estado, estado pré-existência. Segundo estado, humilhação. E terceiro estado, exaltação. Para a gente entender, vamos lá. Pré-existência, né? É o estado de ser eterno, divino. Cristo sempre existiu, né? Você pode estar lendo os textos aqui abaixo. O estado da existência, pré-existência, a gente veio, daí depois tem o estado da humilhação, ó. O estado de existência temporal humana, né? Como o homem, ele sofreu, ele teve dores, ele padeceu, humilhado, a Bíblia diz que ele foi moído. Então, assim, ele teve esse estado de humilhação, né, de sofrimento, como a sua pré-existência humana. Cristo, ele foi 100% homem e 100% Deus, para você entender. Ele na cruz ali, ele sofreu, quando ele disse assim, Pai, afaste de mim esse cálice, ele estava falando ali que, como homem, não estava aguentando a luta, a dor, ele estava sofrendo. Então, Cristo ali, ele passou um momento de sofrimento, momento de humilhação, nesse tempo aí, né? Estado de existência temporal humana. E tenho aqui também, ó, voltando aqui para a gente, exaltação. O estado celestial de exaltação e glória. Você pode estar lendo aqui todos esses textos, tá bom? Sempre aconselho, irmãos, depois que acabar a aula, você ir passando e anotando, né? Para estar lendo durante a semana. A mensagem redentora. Todo homem nasce decaído e está condenado à morte eterna. Então, todos nós nascemos e fomos concebidos no pecado. Então, por essa razão, Deus enviou seu Filho a fim de morrer e ressuscitar para nele conhecer a redenção. João capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Romanos capítulo 5:8. É fato e deve ser o foco
de todos, que o homem necessita da redenção. Todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Todos pecaram, né? Ninguém pode conquistar a salvação por si só, né? Eu tenho, pelas minhas forças eu vou ser salvo, né? Porque eu sou uma pessoa boa, não. Ela só é possível através de Jesus Cristo. O que precisa ser esclarecido é que Cristo sempre participou da salvação em todas as épocas. Cada período da história do povo de Deus deve ser examinado dentro dos seus limites do movimento da redenção. A gente vai entrar agora nos contextos aqui. Brian Chappell considera vital entender a trajetória de Jesus contra a serpente maligna, como prova da centralidade de Cristo na mensagem bíblica. Para ele, a unidade da história redentora explica a natureza cristocêntrica de cada texto histórico. A história redentora é a história de Cristo. Ele permanece no seu centro e não menos no seu início e no fim. Então, no Novo Testamento para os dias de hoje, a mensagem bíblica está centralizada na obra de Deus para o resgate do homem. Cristo está no mais alto degrau da doutrina bíblica da salvação. Um exemplo prático é do apóstolo Paulo, que decidiu nada saber entre os homens, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Paulo, ele desenvolveu seu ministério apontando para a obra de Jesus, o ungido de Deus, entregue à morte pelas pessoas, a fim de salvá-las. Todos os ensinos doutrinários são implicações da cruz. Essa é a pergunta. Você crê nisso? Então, Cristo em todo o Antigo Testamento, eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Cristo ele está desde o Antigo Testamento, então nós vamos ver. Vamos lá. A extensão completa da presença de Cristo no Antigo Testamento não pode ser apresentada em uma única lição. Por isso serão indicados alguns exemplos, né? Então vocês podem estar lendo. Gênesis capítulo 1, verso 26, aquilo que eu tinha falado para os irmãos. Eu vou aconselhar os irmãos agora em pegarem a Bíblia. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Vamos lá. Eu vou ler alguns textos aqui. Uns eu pulo, outros leio, a gente vai indo. Senão vai demorar bastante. Gênesis 1, 26. Vou falar desse texto. Ó. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele continua aqui, tem um domínio sobre os peixes, no mar e etc. Então, aqui nós vemos Jesus Cristo, o Criador, né? Ele está ali desde a Trindade, ele criou todas as coisas. Agora aqui, ó, Êxodo capítulo 12, né? Não vamos ler aqui, mas você pode estar lendo depois. Ali é quando é instituída a Páscoa, no livro de Gênesis, né? Nós falamos isso, inclusive, em aulas passadas. Então, Jesus Cristo, nós sabemos que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Pascal, né? Ele é a nossa Páscoa. Então, ele foi morto, ele derramou o seu sangue por nós e através da sua morte nós fomos salvos, nós temos vida. Então, você pode estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Em Levítico, capítulo 4, verso 6, nós falamos na oferta pelo pecado, que era a oferta que era feita por causa do pecado do povo, né? Jesus Cristo é a oferta pelo nosso pecado. Glória a Deus, olha só, Hebreus 9, 2. Em Números, capítulo 11, verso 7 e 9, nós vemos ali o maná que desceu do céu no deserto
para alimentar o povo. Em João 6, do verso 57, 58, diz que Jesus Cristo, ele é o pão que desceu do céu, ele é o nosso maná. Olha só. Isaías 9, versos 6 e 7, o livro mais messiânico do Antigo Testamento, ele anuncia o Messias. Então, em Lucas 1, 31 ao 33, foi Jesus Cristo que Isaías profetizou. Olha. Jeremias, né, 31, 31, na profecia da nova aliança, na profecia da nova e superior aliança, pelo sangue de Jesus Cristo, a nova aliança foi realizada. Ele é a nova aliança. Vamos lá. Jonas capítulo 1, verso 17. A figura dos 3 dias em que Jonas ficou no ventre do peixe. Mateus 12, do 38 ao 42. Cristo esteve 3 dias no coração da terra. Malaquias 5:12. Miqueias 5:12, perdão. Na profecia do seu nascimento em Belém. Mateus 2, do 1 ao 2. Cristo nasceu em Belém. Malaquias 3:1, na profecia de Cristo no templo. Marcos 11, do 15 ao 16, Cristo esteve no templo. Então nós vemos aqui a Bíblia mostrando que Jesus Cristo, ele está desde o todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da palavra. Toda a palavra está apontando para Cristo. A palavra sem Cristo, ela não faz sentido, né, algum. Vamos lá? A Bíblia para o dia de hoje. Aqui vai ter uma perguntinha. Deus falou pelos profetas do Antigo Testamento, certo? Ele falou pelos apóstolos, né, no Novo Testamento. Onde você busca a palavra de Deus? Onde você busca a palavra de Deus? Deus falou pelos profetas no Antigo e falou pelos apóstolos. Ele continua falando pelas Escrituras, porque tudo aquilo que Jesus Cristo falou, e ele usou os apóstolos, usou os profetas, e hoje existe a palavra de Deus. Ó. Quer falar com o Pai? Palavra. Aqui é a palavra de Deus. Então ore, busque, leia da palavra, medite, e Deus vai falar com você. Amém? Para a gente estar concluindo aqui, já está quase lá, Deus preparou o mundo para o advento de Cristo. Vindo, porém, a plenitude do templo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Então o Pai enviou seu Filho no momento exato, no tempo certo, para ser o centro da mensagem redentora descrita no Novo Testamento. Se nós pudéssemos resumir ali o Novo Testamento em um único versículo, ele diz aqui em Efésios 1:10, que diz assim: de fazer convergir nele quem? Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Tudo através dele. Então aqui todo o conteúdo, né, todo o conteúdo sobre essa encarnação de Cristo, né, é encarnação, viu, gente? Vamos voltar. Diferente de reencarnação. Encarnação, Cristo, ele entrou no homem ali, através do bebê, o Espírito Santo, né? A Maria ficou grávida através do Espírito Santo. Reencarnação é vidas para a pessoa que morre e volta, não tem nada a ver. Então sempre guarda isso na sua mente, tá bom? Encarnação, ministério, né? Morte, ressurreição, ascensão e o extenso é extenso e será explorado nas lições seguintes. Nós vamos estar vendo muito sobre isso. Vamos começar a estudar o Novo Testamento agora. Vamos começar Mateus e a gente vai ver tudo isso que a gente mencionou. Isso aqui só foi um panorama
2 aulas para a gente ter um panorama de tudo isso que a gente vai aprender ainda, tá? Espero que vocês estejam estudando, anotando, para que a gente possa acompanhar certinho as aulas. Então, neste momento, é fundamental entender que Cristo é o centro da mensagem bíblica. Então, isso é fundamental para a gente iniciar os estudos, né? É o que eu aconselho os irmãos, estejam lendo a palavra, estejam anotando, né? Durante a semana, faça o seu devocional diário ali, aconselho estar lendo o Novo Testamento, para que a gente possa estar estudando junto. Então, você é capaz de enxergar como sua vida converge para Cristo? Sim, né? Glória a Deus por isso. Então, no momento em que nós somos salvos pela fé, nós passamos a viver a vida de Cristo e nós alinhamos a vontade dele. Então, você foi salvo, você não tem mais quer viver mais para os seus desejos, das suas vontades. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu quero viver para Deus, eu quero seguir os seus princípios. Então, assim, essa é a vontade de fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Então, para manter o nosso foco em Jesus Cristo é fundamental para não nos desviarmos dessa vontade. Então, nosso foco tem que estar em Cristo. E para concluir aqui, eu vou estar lendo para vocês. Vamos lá. A verdadeira pregação cristã precisa centralizar-se na cruz de Jesus Cristo. A cruz é a doutrina central dos Santos Escritos. Todas as outras verdades reveladas ou encontram seu cumprimento na cruz ou são necessariamente fundamentadas sobre ela. Portanto, nenhuma doutrina da Escritura pode fielmente ser apresentada aos homens, a menos que se torne manifesto o seu relacionamento com a cruz. Aquele que é vocacionado para pregar, portanto, deve pregar a Cristo, pois nenhuma outra mensagem há que proceda de Deus. Por isso que sempre, independente do texto que nós pregamos, desde o Antigo Testamento ao Novo, a gente vai sempre falar de Cristo. Sempre vai associar a mensagem da redenção de Cristo na cruz. Amém? Então, esses são os textos que vocês vão estar lendo durante a semana. Leia e reflita durante a semana. Sempre tem uma perguntinha. Então, o irmão da nossa igreja aí, ele já sabe quem é, ele sempre responde as perguntas. Muito feliz quando ele fazia isso. E ele vinha mostrar para mim, olha, Neto, eu estudei durante a semana, olha que bom. Isso é gratificante para nós, professores de escola dominical, viu? Então, anota num caderninho, responda, né? Você não precisa compartilhar as respostas, que tem algumas respostas que podem ser pessoais, mas faça isso, é muito bom. Então, segunda, aqui tem o texto, as palavras de vida eterna estão na Bíblia, você crê nisso? Terça, também, você está disposto, né? Não é fácil ter o mesmo sentimento de Cristo. Você está disposto a isso? Jesus Cristo está presente em toda a Bíblia. Descubra nos livros, ou seja, lendo a palavra. Quinta, né? A Bíblia revela-se que Jesus é Criador. Creia nessa verdade. Sexta, Cristo é a solução para o nosso pecado. Creia no poder dele. Sábado, Cristo destruirá todo poder de Satanás. Você ora por isso? Ora. Dobre seu joelho, vamos orar. Domingo, Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Você crê que ele veio a este mundo? Nós cremos, Jesus Cristo é o nosso Messias. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Né? Tenha um resto de domingo abençoado e um ótimo culto hoje à noite. Te esperamos no canal do YouTube. Fiquem com Deus. Até mais. Deus abençoe. Amém.